Eu nunca fiquei no vermelho na minha vida adulta. E antes que você pense que eu sou uma patricinha que vim de família rica, você tá muito enganado. Existem 5 hábitos que desde o início da minha jornada financeira eu mantive e até hoje eles me ajudam muito a continuar sem dívidas. Quer saber quais são? Fica comigo até o final. Oi pessoal, eu sou a Rafaela, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai falar um assunto mais pessoal. Eu vou compartilhar com vocês 5 hábitos que eu tenho que até hoje me ajudaram muito na minha jornada financeira. Então, se você está tentando organizar a sua vida financeira ou só quer saber algumas dicas que podem te ajudar no longo prazo, vamos lá já iniciar o vídeo. A primeira delas é uma dica bem simples que está em praticamente todo o livro de finanças que você lê, que é a regra de se pagar primeiro. Se você nunca ouviu essa regra, ela basicamente fala que assim que você receber seu pagamento, você deve separar uma parte para destinar a investimentos relacionados a você. Praticamente a maioria das pessoas não vai fazer isso, vai falar que quando chegar no final do mês vai pagar, vai investir o que sobrar, mas justamente você se pagar primeiro é uma das coisas mais eficazes que existem, porque você vai criando consistência nos seus aportes. Então, todo mês você vai separando uma parte que vai se multiplicando com juros compostos e vai aumentando depois dos aportes. Então, se pagar primeiro, com certeza é assim a regra número 1 pra mim. É uma prática que, querendo ou não, com o passar do tempo você já fica meio que automatizado, a todos os meses você já separar aquela parte. É uma coisa que também não vai depender 100% de valor financeiro, então se você recebe um salário mínimo, você pode destinar R$ 50 para investir. Se você recebe mais, você também vai aumentando essa parcela, mas sempre tornar o hábito de se pagar primeiro. É uma coisa praticamente sagrada para mim. Segundo hábito, ter metas financeiras reais. Muita gente, quando começa a juntar dinheiro, pode acabar se desmotivando com essa ideia, porque pensa que tá juntando dinheiro para nada, no sentido de que não existe nada que você queira comprar, então por isso você não vai fazer aquele esforço, você não vai procurar ganhar mais, você não vai procurar se pagar primeiro, porque em tese não vai valer a pena. Porém, a partir do momento que você cria metas reais, vai fazer com que você fique muito mais direcionado naquilo que você quer e, consequentemente, você atinja muito mais rápido aquele objetivo. Particularmente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha meta principal atualmente é a independência financeira. Eu não cheguei na independência financeira ainda. Faltam mais alguns anos de trabalho para eu finalmente atingir o meu número especial. Inclusive, existe um movimento mundial chamado Movimento FIRE, que é justamente você ser independente financeiramente e você conseguir se aposentar rápido, se aposentar antes do previsto, e eu acredito muito nesse movimento. E com certeza uma coisa que é totalmente contra esse movimento é você ter dívidas. Então eu nunca pensei em criar dívidas, porque eu sempre tive essa meta de chegar na independência financeira. Então para mim não faz muito sentido eu ter que pagar, por exemplo, juros abusivos ao banco por causa de um empréstimo, de algo que provavelmente nem poderia ser algo que eu queria realmente, porque o que eu quero realmente é me aposentar logo. Então, a minha ideia é, com certeza, não poder ter uma vida financeira bagunçada, porque eu tenho um plano maior, que é de me aposentar mais cedo. Terceiro hábito que me evita ficar longe das dívidas, ter um ótimo acompanhamento do meu orçamento. Como eu falei pra vocês na regra 1 de se pagar primeiro, todos os meses quando eu recebo meu salário, eu tenho uma planilha que eu coloco lá meus gastos, para onde meu dinheiro vai, o que é que eu vou fazer com meu dinheiro, onde é que eu vou investir, o que é que eu vou pagar, o que é que eu vou gastar no futuro. Então eu tenho muito bem esse orçamento super definido, muito real, muito alcançável, e que me proporciona muito conforto, muita qualidade de vida mesmo, porque eu consigo ter uma noção e um controle muito bom de para onde vai meu dinheiro. E para quem tem dívidas, com certeza você ter um orçamento vai ser algo que pode lhe direcionar, por exemplo, onde é que você gasta mais, onde é que você pode cortar, tudo isso para diminuir essa sua conta. Agora vamos para o hábito 4, que às vezes eu me considero meio que um peixinho fora d'água, mas eu não costumo seguir comportamento de manada. O que é que eu falo que é comportamento de manada?
ter que. Pra mim, essas duas palavras juntas, ter que, é uma coisa que me deixa maluca. Então, você ter que comprar uma determinada coisa, você ter que frequentar um lugar, você ter que seguir algum padrão de comportamento só porque as pessoas costumam segui-lo. Para mim, eu sempre fui muito crítica relacionada a isso. Acho que primeiro porque no início da minha vida financeira eu não tinha acesso a muitas dessas coisas, mas agora que eu tenho uma situação um pouco melhor, eu consigo perceber o que realmente vale a pena e o que não vale a pena. Então eu sou muito consciente nessa questão de consumo, coisas que eu vou comprar, não ter muitas coisas repetidas da mesma, porque você ter que seguir todos esses hábitos de consumo podem ser coisas que vão lhe transformar no vermelho assim muito rápido. Então é só você analisar com frieza que as pessoas que têm que, as pessoas que fazem isso, como é que estão os padrões financeiros dessas pessoas? Ela tá com uma vida financeira saudável? Muito provavelmente não, logo não vou seguir isso, não tenho que seguir isso. Porém, eu não tô dizendo aqui que você não tem que seguir nada, não tem que fazer nada, tem que viver a parte da sociedade, não é isso. Eu tô falando que você tem que ter a criticidade de saber o que realmente faz sentido pra você e o que não faz. Porque se você não acredita e não quer seguir determinados padrões, mas normalmente todo mundo tá seguindo, você tem que se libertar, você tem que quebrar esses padrões pra viver uma vida com muito mais sentido pra você. E agora o quinto hábito, e talvez o mais pessoal de todos, eu tenho uma certa aversão a dívidas. Como assim, gente? Basicamente, eu vim de uma estrutura em que as pessoas próximas a mim tinham muitas dívidas. Então, eu cresci literalmente em um espaço que você só consegue ter as coisas se você fizer dívidas. E muitas pessoas fazem dívidas e, às vezes, poderiam ser dívidas até que não eram compatíveis com a realidade. Então, por exemplo, não era uma dívida de vou financiar aqui, mas eu vou conseguir pagar. Vou financiar aqui e não faço ideia de onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar. Então, quando eu mudei da minha fase da adolescência para minha vida adulta, eu comecei a me policiar para evitar essas decisões financeiras erradas. Então eu comecei a ter muito cuidado em errar financeiramente. Por um momento eu não sabia exatamente se era um trauma ou uma cautela de não querer dar um próximo passo, mas hoje eu acredito que é um pouco dos dois, mas isso me fez refletir muito até hoje quais são as decisões financeiras que mais fazem sentido para mim, porque eu acredito que muitas dessas decisões feitas por outros poderiam ser uma junção de vários fatores, poderiam ser a ideia de você não se pagar primeiro, poderia ser a ideia de você seguir um comportamento de manada, poderia ser a ideia de você não ter um orçamento para saber para onde é que seu dinheiro está indo. Então poderia ser que tivesse até as metas financeiras, mas seriam metas alcançadas antes do tempo, antes de preparação, antes de planejamento. Então eu não tô aqui para julgar quem tem dívida, eu acho que é uma coisa até normal nessa sociedade que a gente tem hoje, mas você ter consciência das suas decisões financeiras é algo que pode transformar gerações, porque você pode pensar, por exemplo, na sua vida hoje. O que é que eu vou sofrer com isso, por exemplo? Mas, com o passar do tempo, você pode perceber o que é que meus filhos vão pensar disso, o que é que meus netos vão pensar disso. Então é interessante você ter esse pensamento de longo prazo e para além de você. Então, se eu não pagar isso, o que é que acontece comigo e com as pessoas à minha volta? Se você tiver uma resposta positiva, vá em frente, mas se não, eu ainda esperaria um pouco mais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, comenta o que você achou desse formato mais pessoal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!